de paz, noite de amor. Tudo dorme em redor, entre os astros que esparjam a luz, belo indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite feliz, noite de amor. Ouve um fiel pastor, coros celestes que cantam a paz. E nessa noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus. E no presépio, no mundo, a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus. E no presépio, no mundo, a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus. E no presépio, no mundo, a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um culto de sexta. Esse culto, um culto especial de Natal. Isso mesmo, nós preparamos uma programação especial para você que está aí na sua casa assistindo esse culto com a sua família. Se você estiver assistindo no telefone, já coloca na televisão, espelha na televisão, para todo mundo assistir e participar desse culto, que será um culto maravilhoso, ok? Começa a divulgar também o link, pega o link aí, ó, vai lá naquela setinha, começa a mandar para o seu amigo, começa a mandar para a sua amiga, seja da faculdade, do colégio, seja um familiar que não conseguiu passar esse tempo com você e com a sua família, enfim, o que for, manda para geral, fechou? A gente preparou uma programação, como eu disse, especialíssima para vocês. Nós teremos 3 mensagens hoje a respeito do Natal, obviamente, e também alguns louvores que simbolizam esse tempo, que podem nos trazer ainda mais a sensação, esse espírito natalino
na qual recordamos, obviamente, o nascimento de Jesus. Então, fica ligado em cada tempo aí, em cada momento, não perca essa programação, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza, já começou assim, né? É isso. Enfim, vamos para a nossa primeira mensagem hoje. Quem vai falar primeiramente será a nossa queridíssima Sandriane Gripe. Então, fica ligado nessa mensagem, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, da sua família. E é isso, fechou? É nóis, tamo junto. Certamente você já ouviu falar sobre o nascimento de Jesus por meio de muitas pessoas, de muitas abordagens diferentes. E hoje eu queria que a gente começasse falando sobre o comportamento de duas pessoas que estão diretamente ligadas e envolvidas nesse que é até hoje o nascimento mais importante de toda a humanidade. Primeiro, de um lado, eu queria falar de Maria, uma jovem corajosa, forte, admirável, que você fica imaginando, um anjo chega para você e fala: você vai ser mãe e você é virgem, é solteira e você não sai correndo, você não se nega, você só pergunta como isso vai se dar. Minimamente a gente pode ver a coragem de Maria. Do outro lado temos um jovem amável e leal e podemos dizer que é inclinado a perdoar. E ele descobre que a sua noiva está grávida e ele não pode ser o pai, e ele não a odeia, ele não faz escândalos, e aquela sociedade poderia ser muito cruel com Maria. Então José, ele intenta deixar Maria silenciosamente, mas aí aparece um anjo e conta uma história para José, uma dessas histórias muito fáceis de acreditar. A tua noiva está grávida da parte de Deus e você não precisa ter medo, apenas coloque o nome do menino de Jesus. E num tempo em que a referência familiar era muito importante, né? A gente vê várias genealogias nas narrativas bíblicas e a referência geralmente é feita pelo homem. Jesus é filho de Maria, mas José, ele adota Jesus como filho e assume Maria. Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, em condições pouquíssimo favoráveis, e tornou-se um nazareno. Quando a gente pensa na ideia de nazareno, não é algo muito legal, porque existe uma narrativa bíblica que nos conta, né? Tá lá no Evangelho de João, capítulo 1, mais ou menos ali, do versículo 40 para frente, já começa a contar a história e fala que Jesus estava na Galileia e ele se encontra com Filipe e chama Filipe para seguir, né? Para segui-lo. E Filipe vai e se encontra com outro jovem chamado Natanael. E aí Filipe fala: olha, encontrei aquele que Moisés falava, aquele que era anunciado pelos profetas. E aí ele fala: ele é Jesus, o Nazareno, Jesus que veio de Nazaré. E aí Natanael pergunta: e pode vir algo bom de Nazaré? E aí Filipe fala: vem e vê. E é lindo, né, o final dessa história, porque Natanael vai e, vendo Jesus, Natanael conversa com ele e Natanael crê, porque não há decepção quando nós falamos de encontros com Jesus. E eu quero muito pensar sobre esse Jesus hoje, esse Jesus que nasceu nesse dia que hoje a gente está celebrando, que é o Deus conosco. E aí eu gostaria de ler o versículo que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, e ele diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E esse é um texto muito lindo, e essa ideia do Deus conosco é uma ideia que mexe muito com o meu coração. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre o quanto esse advento do Jesus, o Deus conosco, foi improvável. Nasce de uma jovem virgem, nasce numa estrebaria.
ele não é rico e nem formoso. O título de rei não lhe interessa e o lugar de destaque também não. Ele não carrega um cetro, mas ele tem em suas mãos uma toalha. Ele monta animais improváveis e faz coisas repreensíveis. Ele toca os imundos e come com os pecadores. Ele é um Deus gente, um Deus pessoa, um Deus que se entrega, que se doa, um Deus que em toda a sua força, ele não mata, ele sequer se defende, ele se esvazia e tudo que o faz diferente, ele deixa, ele se esvazia de tudo que o difere para se tornar um modelo de ser humano possível. E Jesus, ele faz uma outra coisa, ele faz o que Adão não foi capaz de fazer. Adão Adão dependia de Deus e ele foi incapaz de se colocar nesse lugar. Mas Jesus, ele era autossuficiente e ele deixa a sua autossuficiência, ele se apequena para estar nesse lugar, para sinalizar o reino dos céus, o reino de Deus, para sinalizar e exemplificar o próprio Deus, o Deus conosco. E é muito interessante a gente perceber que na nossa teoria a gente consegue pensar isso muito bem. A gente claramente define define Jesus como a plenitude de Deus. Mas é fato que nas nossas angústias a gente se sente sozinho. A gente costumeiramente pensa um Deus sentado num trono distante, de modo que a gente consegue se sentir sozinho. E a gente esquece que Emanuel não é um nome, não é um conceito, mas é a forma como Deus escolheu se mostrar na sua plenitude, se exemplificar para a humanidade. Eu gosto de pensar, sobre exemplos, e eu pensei numa coisa que a gente faz costumeiramente. A gente está explicando algo para alguém e aí a gente percebe que a pessoa não está conseguindo raciocinar da forma como a gente gostaria. A gente não está se fazendo compreensível. E aí a gente vira, e na brincadeira a gente fala: você quer que eu desenhe? E eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? A humanidade estava meio confusa. E aí na pergunta, você quer que eu desenhe? Jesus se desenhou. É sobre isso, é sobre desenhar-se. Na pergunta, quer que eu desenhe? Olhando para a humanidade, e ela me parece um pouco confusa, Deus se desenha em Jesus e se mostra, se exemplifica. Por meio de Jesus, Deus revela o seu reino, um reino que o valor máximo dele é a vida humana. E aí a gente pensa na vida humana e está na época de pensar sobre a vida humana, a gente pensa sobre isso no Natal, a gente pensa sobre isso no Ano Novo. E aí a gente fica se perguntando: o que é a vida? Como viver? Como viver plenamente? Quem pode nos dar esta resposta? E Deus, na minha perspectiva, vem apontando, sabe? Ele vem contando uma história, e ele vem vivendo uma história com a humanidade ao longo de muitos anos. E ele vem apontando, e ele chega no auge do seu apontamento em Jesus. Aquele que ouviu do Criador: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E isso me leva a lembrar, nessa relação de pai, que Jesus, ele inaugura o Abba. Jesus, ele é a pessoa nas narrativas bíblicas que se refere a Deus como Abba.
E Abba é um termo muito sublime. É o termo que um bebê que ainda não fala, que ainda não pensa direito, né, que ainda não que no seu instinto humano usa para se aproximar, para mostrar a dependência da sua figura paterna. E essa é a palavra que Jesus usa para se referenciar a Deus, inaugurando esse tempo que nós podemos olhar para Deus como um Deus perto, um Deus que está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, um Deus que não compartimenta a vida, mas sacraliza a vida toda, a vida por inteiro. E aí Ele é Deus na casa, Ele é Deus na escola, Ele é Deus nas nossas coisas, né, mais comuns, mais simples, mais triviais. Ele é Deus e Ele quer caminhar conosco nesse dia a dia. Ele dá valor a quem nós somos em todas, né, as nossas representatividades, em todos os nossos papéis. Essa é a ideia do Deus conosco que eu gostaria que a gente pensasse hoje, que eu gostaria que a gente, nesse dia, né, que é o dia que a gente celebra o nascimento de Jesus, a gente, depois de refletir sobre um pouco da vida de Jesus, a gente intentasse no nosso íntimo não só exaltar a Jesus, não só a reconhecer quem Ele é, mas a tentar ser como Ele, a dar valor às coisas que Ele dá valor e a ter, né, a criar, a desenvolver uma relação com o Abba, essa relação de proximidade e dependência de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Celebre porque Jesus nasceu. Poderoso Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
plano perfeito do Senhor, a salvação, nós glorificamos esse nome e proclamamos a sua maravilha, Deus. O Natal é esse tempo que nos leva a diversas reflexões, não é mesmo? Inclusive, a gente acabou de ter uma reflexão agora junto da Sandriane, uma excelente mensagem. E para completar esse tempo de reflexão, a gente convidou vocês a participarem, cada um de vocês, lá no Instagram, através de uma caixinha de perguntas. Você pegou essa caixinha de perguntas? Se não pegou, não tem problema. Você pode responder da sua casa. O que é o Natal? O que significa o Natal para você? O que o Natal te remete? Enfim, aqueles que responderam, aqui temos a resposta. E eu vou ler algumas dessas respostas para vocês. O José Otávio disse: o Natal é uma época muito boa, nos leva à união, de fato. A Duda Dutra respondeu: o Natal para mim é a união, família e a consciência de que Jesus é o caminho. Os dois bateram no mesmo ponto, né? União. Mas também um ponto muito bom destacado pela Duda Dutra, que é, de fato, Jesus. Na verdade, tudo isso daqui é por causa de Jesus, do nascimento de Jesus. Amém? A Jamília disse: Natal, chocotone e muita rabanada. Foi isso que ela disse, mas ela completou, né? Brinks é a esperança, início de uma promessa. Enfim, o Fio disse: Natal para mim é um momento de união da família. Mais um ponto aí, mais uma pessoa falando sobre união. O Brenha disse: resumindo em uma palavra, comunhão. Tá geral batendo no mesmo ponto, não é mesmo? Enfim, e o Luan foi um pouco mais filosófico, um pouco mais reflexivo. Coisa do Luan, né? Nosso queridíssimo Luan, seminarista. Enfim, vamos lá? Tempo de reflexão e gerar sentido à vida. De fato, vamos refletir sobre a vida, vamos falar sobre a vida. E nós temos mais uma mensagem que vai nos trazer essa reflexão, uma reflexão acerca de Jesus, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Amém? Fica aí você com o nosso queridíssimo Samir. Abraço. Até daqui a pouco, hein? A gente só está no meio ainda. Não sai daí. Valeu. Jesus nasceu. E com o nascimento de Jesus Cristo, nasce também a esperança em nós. O que era trevas, agora é luz. Jesus nasce em sua vida, Jesus nasce em minha vida. Jesus vem e muda, transforma toda a história da humanidade. Eu quero compartilhar um texto em João 10, versículo 10, na segunda parte, que vem a falar sobre essa vida que Jesus traz. Jesus traz, então, um projeto de uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida abundante. Nasce a esperança de ter uma vida para valer aqui e uma vida eterna nos céus. Leio então um versículo bem conhecido, acredito que você já sabe, decorado, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Jesus Cristo é a nossa esperança. Estamos vivendo num tempo chamado ainda por alguns de um tempo pandêmico ou pós-pandemia, um tempo de muita instabilidade, de crise na economia, crise sanitária e crise principalmente de cada indivíduo. Como lidar com tudo isso? Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas notícias difíceis, em meio a um quadro de um caos que veio e atingiu o mundo inteiro, a primeira coisa que muitos perdem é a esperança. A esperança num futuro, a esperança na cura da doença, a esperança de um dia voltar a ter o trabalho que se perdeu, a esperança da harmonia na família. Um tempo onde a gente nunca esperava que amigos queridos partissem de repente, e muitos nós nem conseguimos ir ao seu enterro. E às vezes a gente nos encontra tão solitário, imensa solidão também. Mais uma vez pensamos: cadê? A esperança vai se esvaindo
e perde-se a esperança. Jesus Cristo, então, nos encontra e nos diz que a esperança está nele. Quando Jesus Cristo nasce então a esperança para a humanidade, e essa esperança é real hoje, tanto há mais de 2000 anos atrás, mas como hoje essa esperança ainda está aqui conosco de uma forma viva, presente e ativa em Jesus Cristo. E a promessa que Ele nos dá, então, é a promessa de uma vida plena, que em todas as áreas das nossas vidas, em Jesus Cristo, nós podemos nos sentir plenos, realizados, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá suporte, Ele é quem nos conduz. Por isso nós devemos ir a Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida para chegarmos ao Pai. Então, em primeiro lugar, para termos uma vida plena, só iremos conseguir em comunhão com Deus. Jesus nasceu para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus nós podemos caminhar em plenitude de vida. E dentro desse relacionamento com Deus, dia após dia, de glória em glória, nós vamos nos tornando a imagem do Cristo, Filho amado de Deus, à medida que vamos nos relacionando mais com Ele. Então, primeiro, Ele vem para nos dar plenitude no relacionamento com Deus. Jesus Cristo nos faz plenitude nesse relacionamento, porque devido ao pecado foi rompido, foi quebrado, mas Ele restaura através da sua vida, morte e ressurreição, Ele restaura o relacionamento com Deus e podemos ter esperança de termos esse relacionamento e viver de uma forma plena. Em segundo lugar, Jesus Cristo também traz plenitude no meu relacionamento comigo mesmo, a forma com que eu me relaciono comigo mesmo. Às vezes, nós nos olhamos no espelho e não gostamos do que nós olhamos. Nós olhamos para a pessoa que está no espelho e não gostamos, às vezes a angústia é muito grande, o sofrimento. Olhamos tantos erros que nós cometemos e não ficamos felizes. E quando Jesus nasce em nossas vidas, nós temos paz interior, nós temos paz conosco mesmo, porque Ele nos traz essa plenitude, Ele restaura o meu relacionamento comigo mesmo, traz paz ao meu coração. Em terceiro lugar, podemos ter plenitude também no relacionamento uns com os outros. Quando Jesus nasce em minha vida, eu posso ter um relacionamento baseado na verdade, não mais na mentira, com as pessoas. Eu posso ter um relacionamento de compaixão, porque agora com o coração de Jesus batendo no meu peito, eu posso sentir o que outro que está sofrendo também sente. Eu posso ter plenitude, porque se alguém me magoou, Jesus me ensinou que eu devo perdoar. E quando eu perdoo, eu me aproximo daquele que um dia me feriu e agora, em uma nova oportunidade, nessa reconciliação, uma nova oportunidade de estarmos juntos e termos um relacionamento pleno também. Se você está passando por dificuldade, aí na sua família, quem sabe, no relacionamento com o filho, com os pais, com o irmão, ou com um amigo, esse é o momento que através da palavra de Jesus na sua vida, você pode pedir perdão ou perdoar, se aproximar dessa pessoa, porque Jesus Cristo faz tudo perfeito e você pode vir a ter um relacionamento pleno com as pessoas também. Então Ele restaura todas as coisas, Ele quer que vivamos de forma abundante e plena em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que Ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham
plenamente. Jesus nasce para que tenhamos vida plena aqui e uma vida eterna nos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que durante a sua caminhada aqui venha ser de uma forma plena, abundante em todas as áreas da sua vida, até que um dia estaremos com esse Jesus que nos ama, que deu sua vida por nós, ressuscitou e estará conosco eternamente. Um Feliz Natal, Deus abençoe a sua vida. Esse nome oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso seu nome. Forte que tudo é, poderoso seu nome é, o nome de Jesus. Poderoso seu nome é, o nome de Jesus. Poderoso seu nome é, o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós já tivemos aqui 2 reflexões, nós teremos uma logo menos, mais uma, né, para encerrarmos o nosso culto especial de Natal, e de fato eu sei que foi um culto especial, espero que tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. E eu quero fazer um convite para vocês agora. Eu quero convidar cada um de vocês que estão assistindo esse culto a participarem da nossa mobilização, de uma campanha que estamos engajados em fazer acontecer ainda nesse final de ano. Nós entramos em contato com uma creche chamada Patinho Feliz. Talvez você conheça a creche, talvez você não conheça, mas essa creche nesse momento tem passado por dificuldade. É uma creche que está situada lá no Morro dos Macacos. E a gente está mobilizado aí tentando, buscando conseguir alimentos não perecíveis para fazermos uma doação lá no dia 27. Então, você que está assistindo esse culto aí no dia 24 ou no dia 25, você ainda tem tempo de participar dessa mobilização. Então, um convite que nós temos para fazer a cada um de vocês hoje é esse. Participe desse movimento, participe dessa mobilização. Você pode sim ser resposta de oração para esse grupo de pessoas, para essa creche, para essas crianças. Então, você que manifestou interesse, você que sentiu esse desejo, essa vontade, tem um número aqui, ó, que vai estar em algum lugar dessa tela, de um menino chamado Lucas Barreto. Você vai pegar e enviar mensagem para ele, vai estar em algum lugar aqui, já está por aí, né? Não sei onde está. E você vai entrar em contato com ele e vai falar: cara, eu assisti o culto e eu estou com um desejo de ajudar, eu tenho alguns alimentos aqui que eu posso doar. E aí você vai marcar o melhor dia, o melhor horário, e esses alimentos serão entregues aqui em nossa igreja, a Igreja Batista Curuçá. Então não perca tempo, convide aí o seu vizinho também, os seus amigos, os seus familiares para participarem dessa mobilização, e eu tenho certeza que dentro desse momento de reflexão, dentro desse momento onde a gente é levado a refletir sobre diversas coisas, você não vai só refletir, mas você também vai colocar em prática aquilo que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus veio a nos ensinar nesse tempo também. Amém? Então, vamos para mais uma reflexão bíblica.
a respeito, obviamente, do Natal. Vamos falar também sobre Jesus. Como falar do Natal e não falar de Jesus? Vamos enfatizar isso, não é mesmo? Fique então com a nossa última mensagem da noite, uma mensagem proposta aí pelo nosso queridíssimo Antônio José Grip, e que essa mensagem possa abençoar a sua vida. E não esqueça, fique aí ainda que a nossa programação não se encerra aqui. Acompanhe mais essa mensagem, mais os nossos louvores, e é isso, tá bom? Não esqueça, participe dessa mobilização, você é fundamental nesse movimento, você é fundamental nessa campanha, então não se esqueça. Forte abraço e vamos juntos. Vamos ouvir mais uma reflexão? Amém. É nóis. Boa noite, 24 de dezembro, dia que nós separamos, na verdade o dia que antecede, o dia que a gente celebra o nascimento de Jesus. Normalmente nós nos reunimos nessa véspera, aguardando a chegada do dia 25. E depois da gente já ter pensado e refletido sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida abundante que há em Jesus, agora eu queria, nesse momento, lhe fazer um convite. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 12. Diz assim o versículo: Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A primeira questão que me chama a atenção nesse texto, e que talvez, eu não sei se é também algo que te incomode ou que lhe provoque alguma reação, mas na minha percepção, encontrar no mesmo verso a ideia de amor. E quando nós pensamos em amor, pensamos em acolhimento, em carinho, em cuidado. Nós lembramos de Coríntios quando vai descrever a excelência do amor, o dom excelente. E nesse mesmo contexto nós nos depararmos com a ideia de mandamento. E no nosso contexto, na nossa vida, no nosso dia a dia, o mandamento ele tem uma configuração talvez ruim. E nesse contexto, quando a gente pensa em Jesus mandando que a gente amasse uns aos outros, me parece uma cena em que o pai que tem o seu filho, ainda pequeno, e o seu filho faz alguma coisa de ruim para alguém, e você vai e provoca nesse filho e vai: filho, vai lá, pede perdão. Vai lá até ele, pede desculpa. Então parece, a nossa percepção com a ideia de mandamento talvez provoque isso. O sentimento talvez seja esse quando a gente ouve mandamento. É Jesus falando: vai lá, ama, como se fosse uma ordenância. E isso está muito ligado à concepção ocidental, à concepção brasileira da nossa sociedade, do que nós entendemos de lei, do que nós entendemos de mandamento. A nossa concepção de lei é uma concepção punitiva. Vou citar um exemplo aqui, que a gente, quanto sociedade, está vivenciando, ou vivenciamos. Vamos pensar no auge da pandemia, foi anunciado que a máscara seria uma ferramenta para a proteção da vida, que em meio à pandemia, uma das coisas para se combater a transmissão do vírus seria o uso da máscara. Mas isso não bastou. Saber que isso era bom para nossas vidas, que isso era para preservar nossas vidas, não bastou. Era preciso algo, era preciso de uma lei que punisse a gente por não usar a máscara. E talvez essa seja a nossa percepção de lei e de mandamento. Essa ideia punitiva, essa ideia de que eu não posso fazer algo porque então eu seria punido. Então, quando a gente ouve mandamento num versículo bíblico, a gente talvez atribua a essa noção, a gente faz essa comparação. Mas naquela compreensão judaica, na compreensão do primeiro século, naquele mundo antigo, como Israel se desenvolveu com o seu relacionamento com Deus, desde quando a lei foi dada a Moisés,
para que o seu povo aprendesse a se relacionar, a conviver. A ideia da lei era um trabalho pedagógico. A ideia da lei é um trabalho instrutivo. Ela era a orientação para o seu povo, para o povo de Israel. E essa é a ideia de mandamento dentro da cultura judaica. Essa é a ideia da função da lei dentro da cultura judaica. Uma função de orientação, uma função pedagógica, uma função de ensino. Então, voltando ao texto, em que vai dizer que este é o meu mandamento, é o autor do Evangelho trazendo para a gente uma citação de Jesus, um discurso de Jesus, em que Jesus está expondo o seu mandamento. Na verdade, esse seria o padrão do reino. Isso seria aquilo que orienta o seu reino. Essa é a ideia, é o cerne que vai direcionar o reino de Deus instaurado na vida de Jesus, ou através de Jesus. E esta ideia fica mais clara quando a gente ainda volta ou no contexto do verso que nós acabamos de ler. Se nós voltarmos no versículo 10, o texto diz assim: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus querendo, para mim e para você, o que ele mesmo tinha vivenciado. Versículo 11: e estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Essa é a ideia do amor, do mandamento de Deus, para que nós amemos uns aos outros. Mas qual seria esse amor? O que seria esse amor? Ou como amarmos uns aos outros? E aí eu me lembro, pensando no nascimento de Jesus, que a gente, ao longo do mês de dezembro principalmente, a gente ouve e a gente reproduz e a gente repete nos nossos cânticos, nos nossos louvores, nas nossas celebrações, de que Jesus nasceu. E pensando no nascimento de Jesus, nós sabemos que cada evangelho, de alguma forma, apresentou Jesus. E cada evangelho tem a sua peculiaridade nesse sentido. E alguns deles, como Mateus e Lucas, vão se utilizar de uma genealogia. E João, ele também usa uma espécie de genealogia, bem peculiar da teologia joanina. A gente sabe que ele está fazendo um diálogo com um contexto helênico, com o contexto da filosofia grega do seu tempo. E ele vai apresentar Jesus, ou ele descreve o nascimento de Jesus da seguinte maneira: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E ele, o Logos, estava com Deus no princípio. É assim que João apresenta o nascimento de Jesus. Na teologia joanina, Jesus nasceu com o Criador. E é essa ideia, é esse desenho, é essa configuração que vai dar base e sustentação para que aquilo que João está apresentando em seu texto, em sua teologia. Quando nós pensamos num amor que precisa ser praticado, esse amor é trazido através de Jesus do seio do Criador. Jesus, ele expressa, ele revela a essência do Criador, a essência de Deus. E na teologia joanina, essa essência é o amor. Em alguns momentos, isso pode parecer, ou possa parecer, muito abstrato, mas o autor do Evangelho, ele desenvolve essa ideia de amor
e ele configura esse amor no amor ao próximo. Ele configura esse amor em Jesus. Ele configura esse amor em amarmos como Jesus amou. O exemplo desse amor, ou como amar, é apresentado em Jesus. E aí a gente às vezes se pega na nossa teologia da Trindade e a gente às vezes faz uma distinção entre Jesus representa o amor, como Jesus é a figura amorosa, e talvez a gente distancia a ideia de que Deus é esse amor, que Jesus é amor e que Jesus amou porque Ele está refletindo a essência de Deus. O amor revelado em Jesus, a prática realizada em Jesus, o Jesus de Nazaré, é a revelação do amor de Deus. A forma como Jesus amou e como Jesus se comportou revela como Deus ama. E João está dizendo isso. Porque se outros autores dos evangelhos, em outros evangelhos, apresentam um Jesus messiânico, uma figura messiânica, João, desde o seu início, desde o primeiro versículo do seu evangelho, ele apresenta Jesus como Deus. Porque para João, o comportamento, a vida de Jesus revela quem Deus é. A vida de Jesus é o próprio Deus entre nós. E esse Deus em nosso meio, esse Deus que veio até nós, viveu entre nós, Ele nos convida a fazer parte disso. E nós fazemos parte disso quando nós amamos uns aos outros. Essa é a ideia da teologia joanina. E esse é o convite para nós nessa noite. Jesus nasceu em Belém, se desenvolveu em Nazaré e foi reconhecido como Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Mas esse Jesus de Nazaré, ele também, ou na realidade, ele remonta uma ideia atemporal. Ele é aquele que nasceu junto com o Criador. E ele, com a sua vinda, com a sua prática, ele nos convida a fazer parte disso, a fazer parte do seu reino, a fazer parte em Deus. Nesse sentido, eu queria convidar você para a gente caminhar um pouquinho mais à frente ao Evangelho de João e que a gente leia João capítulo 17, versos de 24 a 26. E o texto diz o seguinte: Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome e declararei que o amor com que tu me amaste desde o início, lá no princípio, no Logos, possa esse amor, desde o princípio, esse amor revelado ou que é expresso em Jesus, esse amor que representa a essência de Deus, possa estar neles e eu neles. Quando amamos, nós não apenas representamos ou fazemos parte do reino, mas quando amamos, Jesus está em nosso meio. Jesus está conosco, porque Jesus é amor, Jesus é a expressão do amor de Deus e Deus é amor. Quando nós demonstramos esse amor, nós recebemos em nosso meio, ou temos o privilégio, o prazer de desfrutarmos da presença de Jesus. E esse é o meu convite nessa noite.
Meu convite é que você possa amar. E amando, Jesus se faça presente na sua vida, na sua família, aonde você está reunido nesse momento. E que a gente experimente esse amor. Esse amor como Deus nos amou em Jesus. O amor onde não há espírito faccioso, não há um estilo de vida segregacionista. Um amor onde a nossa atitude não é legitimada porque somos feridos. Revidarmos o ódio com o ódio não nos é legitimado nesse amor. Esse amor que tudo suporta, que tudo espera. Esse amor que se doa. Esse amor que partilha a vida, expressa a vida e através do perdão, da graça, da misericórdia, do cuidado, Ele restaura vidas e Ele traz Jesus para o nosso meio. Esse é o amor de Deus e que você possa vivenciar esse amor na sua vida, no seu lar, neste Natal. Gostaria de orar pela sua vida, pela minha vida, nesse momento. Pai querido, Pai amado, mais uma noite de celebração, mais um ano que nós nos reunimos para pensarmos e refletirmos as mensagens, as diversas mensagens do Natal. Como é bom esse tempo, como é proveitoso, como é tempo de nós revermos as nossas atitudes e as nossas práticas. Mas nessa noite especial, nesse momento, o convite era para que a gente possa amar como Jesus amou. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa prática, que a gente possa vivenciar o reino como Jesus vivenciou, que assim como Jesus expressou a essência de Deus, a gente também possa expressar Jesus, o Jesus de Nazaré, que vivenciou entre a humanidade, que viveu, que chorou as nossas dores, que se alegrou com as nossas alegrias e as nossas conquistas e que prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E quando amamos, quando somos amados, é Jesus em nosso meio. E que esse Jesus e que essa prática de vida esteja transbordando em nossos corações e que a gente realmente vivencie a presença do Senhor em nosso meio, a presença de Jesus em nosso meio. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, que esse convite adentre aos nossos corações, seja selado pelo Espírito Santo de Deus e a gente possa viver esse reino de amor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.
quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu meu protetor, Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Vai começar o brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, e por isso noite e dia vou cantando essa canção. Oh, vai começar o brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Oh, estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, o Salvador.
começar, o brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, e por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois